Você quer imprimir seus produtos em quantidades mais próximas à sua necessidade? Imprimir de forma mais inteligente e sustentável? Que tal reduzir seus custos com estoques e obsolescência em uma gráfica digital totalmente automatizada? Imagine que o papel entre em bobina, em uma ponta, e o seu livro já sai na outra ponta impresso. E você pode orçar, comprar e enviar seus arquivos tudo de forma online e receber prontinho em seu endereço. E com o site Forma Certa Online, você faz a sua impressão sob demanda. Os seus impressos serão produzidos em até 7 dias e poderão ser entregues em todo o território nacional. Forma Certa. Mais que impressão, te presenteamos com inovações. Olá a todos, bom dia. Estamos aqui começando mais uma manhã no Esquenta Primavera Online. Hoje eu tenho a honra, o orgulho de conversar com essas duas grandes autoras que eu gosto muito. Olá, Leonora. Olá, Cidinha. Bom dia, Marli, mais uma vez aqui nos ajudando a conseguir fazer com que esse bate-papo flua, né, com a tradução consecutiva. Eu vou dar uns recadinhos, né? Primeiro, todo mundo, antes de fazer qualquer pergunta, por favor, coloquem a hashtag na frente, né? O famoso jogo da velha. Usem o Chrome, que é o mais fácil, que se adapta melhor ao Eventual. Por favor, sempre lembrem da hashtag, esse é o mais importante. Qualquer problema, vocês apertem F5. A gente queria muito agradecer, né, eu, em nome dos idealizadores do evento, a Paula Cajati, a Camila Perlingeiro e o Haroldo Cerávolo, todos os nossos apoiadores, a Embaixada da Fundação no Brasil, a MetaBooks, a Bucuaire e a Gráfica Forma Certa. Bem, eu estou aqui com a Leonora Miano, que nasceu na costa de Camarões, onde viveu até 1991, quando foi para a França. A Leonora tem mais de dezenas de obras publicadas, já ganhou o prêmio Goncourt e é também a vencedora em 2013 do prêmio Femina e Grand Prix de Roman Métis. Espero que eu tenha falado certinho, Marli. Seu último livro lançado em 2019 é Imperatriz Vermelha, isso é uma tradução livre. A Cidinha da Silva é escritora e editora, publicou 17 livros em vários gêneros, entre eles Parem de Nos Matar, Coame e o Teatro Negro de Cidinha da Silva. Em um Exu em Nova York, recebeu o prêmio da Biblioteca Nacional de Contos, foi finalista do Prêmio Jabuti e recebeu o Prêmio Rio de Literatura, ambos em 2019. Então, vocês imaginem como eu estou emocionada, feliz, alguém da literatura como eu estou conversando com essas duas, e vou confessar que eu, inclusive, sonhei com isso essa semana, e que foi tudo muito ruim. Espero que seja muito bom agora. Então, a primeira pergunta, eu vou só que é para as duas. Rapidinho para ela, tá bom? Rapidamente. Rapidamente. Tá. Elle a fait les présentations, évidemment, et elle voulait dire, le CV, je ne vais pas le répéter, vous le connaissez mieux que nous tous. Elle a parlé de vos prix, de votre œuvre, de Sidi. Oui, j'ai compris. Vous avez tout compris, mais je voudrais juste souligner, parce que c'était très beau ce qu'elle a dit. Tout au début, elle a dit de son honneur, de sa fierté, à la lettre, je traduis, et à la fin, elle a dit qu'elle est tellement émue de vous avoir toutes les deux. Elle a même rêvé de ça cette nuit. Et voilà pourquoi je dis non, ça va très bien se passer. Ben, je suis ravie d'être là. Ela está. Primeira questão, Leonor. E a primeira pergunta, então, é: se pensarmos. Só para lembrar, Leonor, por favor, Marli, que a primeira pergunta a Cidinha sempre responde, para facilitar o seu tempo de tradução. Obrigada. Leonora, vous avez déjà la première question là,
d'accord? Mais je pense que c'est Sidigna qui répond d'abord et moi je réponds aussi. Vous comprenez tout, vous, comme ça je vais temps de taper, d'accord? Voilà. Merci. Se pensarmos com Foucault que o texto literário é produtor de efeitos de verdade, como vocês em suas trajetórias lidam com trajetórias literárias, né? Lidam com o real? Pensando então bastante nesse efeito de verdade, pensando um pouco no que é verdade, no que é realidade dentro do projeto literário de vocês duas. Cidinha? Tá bem, muito bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom dia a todas. Uma alegria imensa, imensa, imensa fazer essa conversa com você, Raquel, e com a Leonora, que é uma das escritoras contemporâneas que eu mais acompanho, com a qual eu mais aprendo, uma das quais aprendo de verdade. Eu tenho um espaço na minha estante onde ficam livros de autoras que me ensinam a escrever, e os livros da Leonora estão ali, nessa prateleira. Eu lido com o real como material literário, como material para a transformação, para a criação, não é? Então, é a base. Eu tenho uma atuação forte como cronista, então a observação do cotidiano é algo fundamental para o meu trabalho. Mas o real, então, nessa situação, ele é sempre a base, mas eu procuro não fazer uma reprodução do real naquilo que eu escrevo. Ele é material literário, é base para a transformação daquilo que eu crio e que eu quero ofertar ao meu leitor como linguagem. Vous avez la traduction là, je traduis au fur et à mesure, Léonora. D'accord, je peux répondre à la question? J'attends votre traduction. Non, la traduction est là pour vous, elle est toujours écrite que pour vous, d'accord? Oui, j'ai la traduction de la question, mais je n'ai pas la traduction du propos de Sidigne. Je vais vous l'envoyer et elle y est. Ela pode responder, né, Raquel? Elle dit qu'elle apprend beaucoup avec vous et qu'elle travaille le réel comme une base. Elle essaye de ne pas le reproduire, mais de travailler dessus. Est-ce que je peux répondre maintenant? Moi, je fais dans mon travail une différence entre réel et vérité. Je ne sais pas si un texte littéraire dit la vérité en tant que tel. Je pense qu'il dit toujours une vérité et que c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser traduire ça pour tout le monde, Marli. Merci. Ela trabalha o texto literário, né, do ponto de vista de considerá-lo uma verdade e não a verdade. C'est au résumé. Je résume. Hein? Oui, bien sûr. Par exemple, j'ai eu le bonheur de pouvoir lire récemment un extrait qu'on m'a envoyé en anglais, puisque je lis mal le portugais, d'un texte de Sidigne, je pense sur la brutalité policière, en tout cas c'est ce que j'ai perçu. Je ne sais pas si ce texte dit la vérité, mais il dit une vérité assez puissante pour me toucher et me faire réfléchir au problème qu'il pose de la brutalité policière. Então, vejam, um exemplo disso é um texto que ela leu há pouco, Cidinha, seu, né, sobre violência da polícia. Ela recebeu uma versão em inglês, porque ela não lê bem português, então ela não sabe se é exatamente isso. Mas, de toda maneira, o que ela diz é que ela recebeu essa versão e fez uma leitura. Então, ela tem uma verdade. E essa uma verdade, que é a da leitura dela, mesmo que não corresponda ipsis literis à sua verdade, é forte bastante para fazê-la refletir sobre a violência da polícia. En ce qui concerne le réel, pour un auteur, c'est simplement, je crois, ce qui est tangible, ce qui nous entoure,
la vie qui est autour de nous et qui nous inspire. Que fait la littérature, au fond, si ce n'est travailler avant tout sur la condition humaine? Então, veja, ela está dizendo que a literatura, antes de mais nada e sobretudo, trabalha a condição humana. Porque o que é o real, afinal de contas? É alguma coisa para um autor, né? Alguma coisa que é tangível, algo que nos cerca, que nos envolve, ou seja, a vida. Et donc, en observant le réel qui nous entoure, nous cherchons non pas nécessairement la vérité, mais des vérités. Et je pense que l'imagination qui se met en branle à partir du réel est aussi un mode de connaissance. C'est une manière de connaître le monde que d'imaginer à partir de ce qu'on voit. Então, veja, observar esse real, né, passível justamente de uma leitura, de uma interpretação, né, produz o quê? Verdades, e não a verdade. Ou seja, a imaginação acaba se traduzindo e se transformando num modo de conhecimento, num modo de conhecer esse real, na função da literatura. J'espère que la réponse est satisfaisante. Espero que a resposta tenha sido satisfatória. Oui. Merci, Leonora. Então, nesse sentido, a gente pode perceber que o compromisso da literatura como linguagem, né, expressão artística, é com a reflexão e o pensamento. Não necessariamente com o que a gente pode chamar de entretenimento. E aí eu queria que, então, vocês dissessem para a gente um pouco o que, ao contar as histórias que vocês contam, vocês gostariam ou desejam que o leitor perceba. Embora, é claro, que a partir do momento que o livro, o texto está no mundo, já não é mais de vocês, passa a ser do leitor, enfim. Mas queria muito que vocês falassem, a partir dessa ideia de reflexão, de linguagem e de pensamento, o desejo de vocês da percepção do leitor. Cidinha, por favor. Sim. Uhum. Eu escrevo muito objetivando a leitora que eu sou, né? As coisas que eu gosto de ler são as coisas que eu escrevo. E nesse sentido, o que eu espero, eu acerto muito os meus textos pela vocalidade, né? Então, eu escrevo e aí eu leio em voz alta diversas vezes, e é assim que eu vou construindo, eu vou acertando o ritmo do texto, que para mim é algo muito importante. Nesse acerto de ritmo, eu tenho diversas reações enquanto eu leio. Tem coisas que me jogam muito para dentro de mim, outras me jogam para fora, outras fazem com que eu fique mais atenta a sinais que estão à minha volta, né? O sonho que você mencionou no início, Raquel, eu não sou uma pessoa boa de lembrar os sonhos, né? Eu lembro pouco, mas quando eu me lembro inteiro, assim, me lembro com detalhes, né? E eu peço muita atenção a isso quando esses sonhos ocorrem nos meus processos de escrita. Então, essas sensações que eu tenho ao ler o que eu escrevo são as sensações que eu espero também provocar no meu leitor. Ontem, por exemplo, eu lia um texto de um crítico do Rio Grande do Sul, chamado Luiz Maurício, e ele escreveu sobre um dos meus livros, que é o Homem Azul do Deserto, um livro de crônicas. E num determinado momento ele escreve assim, ele diz que o leitor vai sendo cozido no meu texto, e é cozido com S. A pessoa que lê de maneira mais apressada vai achar que eu estou colocando o leitor na panela e acendendo o fogo.
mas é cozido de cozer, de tecer, né? E essa é uma trama, e ele foi muito feliz ao construir essa metáfora, porque, de fato, é algo que eu busco, né? Construir essa trama que permita ao leitor olhares diversos a partir daquilo que eu estou propondo no texto. Então, é muito esse o meu movimento criativo. Estou terminando aqui. Quando você termina, eu gosto muito dessa ideia da textura do texto, né? Do cozimento do texto com S, embora o cozimento do texto com Z também seja muito importante para ele ficar no ponto, né? J'allais répondre à la question. Oui, oui. Je peux ou je... Oui, oui. Ok. En ce qui me concerne, je n'exclurais pas d'emblée la notion de divertissement du travail littéraire. Alors moi, je suis le premier spectateur des histoires que je mets en scène dans mes livres. Et même si j'ai une conception un peu particulière du divertissement, il arrive que cela me divertisse. Ela está dizendo, muito bom, que ela é a primeira espectadora do que ela põe em cena nos livros dela. Então, ela não excluiria, ela usou o condicional, o aspecto diversão, porque ela é a primeira espectadora, mesmo com o recuo, né? Donc, j'ai pas toujours une seule idée de ce que je voudrais que le lecteur retienne. Parce que j'écris sur des sujets qui ne sont pas consensuels et je sais qu'il n'y aura pas de consensus et que les interprétations seront nécessairement multiples. E ela sabe perfeitamente que haverá número enorme, múltiplas interpretações. Por quê? Porque ela nunca espera do leitor uma leitura unívoca, porque ela tem consciência de que os temas sobre os quais ela escreve não permitem uma leitura unívoca. Então, ela não tem esse desejo de que o leitor tem que reter uma ideia. Tá? Donc, pendant longtemps, j'ai écrit des romans essentiellement pour répondre à des questions que je me posais moi-même. Et donc, pour répondre à ces questions, je convertissais les termes du problème qui se posait à moi dans des personnages. Et en faisant interagir les personnages, je commençais à pouvoir approcher des réponses à mes interrogations. Donc, ça produisait parfois des livres très dérangeants pour les lecteurs. Ela produziu durante muito tempo livros muito perturbadores para o leitor. Por quê? Porque o processo dela, durante muito tempo, foi de escrever romances a partir de perguntas, de questões que ela punha a si mesma, que ela fazia para si mesma. E para responder a essas perguntas, ela convertia essas questões em personagens, e aí ela fazia o entrecruzamento deles, né, que vinham a ser a resposta. Et donc, dans cette première phase de mon travail, parce que depuis quelques années, je suis entrée dans une nouvelle phase de mon écriture. Donc, dans cette première phase, les textes étaient toujours... si vous voulez, il proposait toujours une lecture immédiate, factuelle, mais il y avait nécessairement un second, même un troisième degré, troisième niveau de lecture, plus abstrait, plus profond. Et à partir de là, on ne peut pas attendre une seule réponse. Então, vejam, essa primeira fase,
Foi, como ela frisou, uma primeira fase, porque depois disso ela entrou numa nova fase que é a dela atualmente, né? Mas naquela primeira fase, os textos dela propunham o quê? Uma leitura imediata, mais chão-chão, né? Evidentemente, por trás dessa leitura imediata, havia sempre uma segunda, uma terceira leitura, né? num segundo e terceiro graus, né? Mais profundos, né? O que evidencia que não há e nem nunca houve a possibilidade de uma resposta unívoca. Depuis quelques années, je suis entrée dans une autre phase d'écriture où, certes, j'ai toujours des interrogations, mais j'ai aussi un plus puissant désir de montrer certaines choses. Et même parfois de faire en sorte qu'on ait du désir pour les choses que je montre. E nessa nova fase, que já dura uns bons anos, né, a escrita dela, claro, continua tendo um questionamento como um pano de fundo, isso nunca sumiu, né, mas o que ela frisa mais nessa nova escrita é mostrar um certo número de coisas, hein, ao mesmo tempo em que ela espera que sempre haja o desejo. Ela tem o desejo de mostrar, mas ela espera que haja um desejo de ler e de abordar isso que ela quer mostrar. Donc, par exemple, si je prends mon roman le plus récent, qui s'intitule en français « Rouge impératrice », et qui se déroule dans un grand État panafricain, c'est-à-dire un peu les États-Unis d'Afrique, où on voit une Afrique puissante, où il y a une très belle histoire d'amour entre les personnages. C'est plus évident d'imaginer qu'un grand nombre de lecteurs seront séduits par l'histoire d'amour, parce que c'est rare qu'on montre une belle histoire d'amour entre des personnages africains, et c'est rare aussi que l'Afrique incarne la puissance dans un roman. Donc, ne serait-ce qu'en ayant ces deux éléments-là, qui sont à la fois surprenants et attendus par beaucoup de lecteurs africains et afro-descendants, on sait tout de suite que, bien sûr, on va les séduire parce qu'ils ont ça dans le cœur. Et les Européens qui n'ont pas forcément ça dans le cœur, ça leur plaira aussi s'ils sont des amis de l'Afrique. Ela está dizendo o quê? Que no último, um exemplo disso, desse desejo que ela quer suscitar, né, o exemplo foi brilhante, é que no último livro dela, A Imperatriz Vermelha, como você traduziu, Raquel, livremente, né, ela fez isso em 2 movimentos, né? Como é que ela criou isso? O pano de fundo da história é um grande Estado pan-africano, algo como os Estados Unidos da África, que mostram o quê? Uma superpotência africana, esse quadro amplo de superpotência. E, ao mesmo tempo, ela criou o quê? Uma história de amor entre os personagens. Então, esses 2 eixos se transformaram forçosamente em eixos, e ela fez de propósito, em eixos de interesse para o leitor. Por quê? Porque não é ordinário que se retrate uma África muito poderosa. Super poderosa, então, 0. Né? E falar de uma história de amor também interessa. Interessa a quem? Em primeiro lugar, porque não se costuma falar também de história de amor entre os africanos, não é o tipo de trama que se apresente ordinariamente. Então, isso seduz, em primeiro lugar, ao leitor africano e aos afrodescendentes, porque eles têm esse desejo e é uma demanda reprimida, mas seduz também aos europeus que são, que me fez rir, amigos da África. Oui, parce que les Européens qui ne sont pas les amis de l'Afrique, ça leur fait un peu peur. Os outros, ela está dizendo, os que não são amigos da África, isso assusta um pouco. Et quand je place dans ce grand État panafricain très puissant une minorité d'Européens qui sont des gens déchus, qui n'ont plus de moyens, qu'on doit chercher à intégrer, on ne sait pas s'il faut les expulser,
je sais aussi comment les gens vont réagir. Ela sabe também que tipo de reação provoca o fato de ela ter colocado nesse quadro de uma grande África, de um grande Estado, né, pan-africano, personagens europeias que são personagens com problemas, que não têm dinheiro, que não têm recurso, que são ilegais, que talvez tenham que ser expulsos ou não. Então, ela sabe muito bem que tipo de reação isso provoca. Marli, eu vou passar a palavra novamente para a Cidinha, mas antes disso, eu queria fazer um elogio público, que a tradução está fluindo tão bem, que quando eu comecei a segunda pergunta, eu falei, gente, eu não dei tempo da Marli traduzir isso aqui, não, está fluindo tão bem que eu não reparei que teve uma tradução. Muito obrigada. Je vous avais un peu perdu, Marli. Non, c'est qu'elle me parlait à moi sur la traduction. Ah, d'accord. Remercie, elle est trop gentille, c'est bon. Et donc, dans un roman comme celui-là, il y a des éléments de divertissement. Moi-même, je m'amuse beaucoup en l'écrivant, mais il y a aussi beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut réussir à créer ce grand État? Quelles seront nos relations avec le reste du monde? Est-ce que pour créer ce grand État, il faut d'abord faire comme les Chinois, c'est-à-dire on se coupe un peu du monde et on travaille sur notre puissance avant de s'ouvrir? Et quelle relation on a entre nous-mêmes, puisque l'Afrique est le plus grand continent de tous. L'Afrique est tellement grande qu'on peut y loger plusieurs des autres continents. Et il y aurait même encore de la place. Donc, ce n'est pas facile de l'unifier. Donc, il y a toujours beaucoup de questions, mais il y a aussi suffisamment d'éléments divertissants et même d'éléments de rêve pour que on réfléchisse de manière assez apaisée à toutes ces questions. Ela faz considerações belíssimas. Ela diz que nesse esforço que é o dela, que ela frisou, que ela mesma é a primeira a se divertir com o que ela escreve, com o que ela põe em cena, né? Existe ainda assim todo um pano de fundo de questionamentos, e ela listou alguns muito importantes, ou seja, se ela pinta um quadro de um Estado pan-africano, né, existem para já as questões relativas às relações desse Estado pan-africano com o restante do mundo. Segundo tipo de questionamento, seria possível criar um Estado assim, pan-africano? Né? Terceiro tipo, será que eles teriam que fazer como os chineses, que num determinado momento da história desse percurso, cortaram contato com o resto para se construir internamente e depois pôr as cartas em cima da mesa? E, finalmente, ela falou dos próprios questões de relacionamento interafricanos, intra-africanos. Por quê? Porque teria que se discutir as relações dentro do continente africano. Por quê? Porque a África é a maior de todos os continentes. Ele é imensamente maior que todos os outros. Ele abrigaria todo um conjunto de outros continentes em seu interior. Então, além da questão do questionamento, existe, sim, um espaço para essa possibilidade do entretenimento, mas existe também o espaço do sonho. Né? Isso ela frisou no final, e um espaço para uma reflexão apaziguada. Merci. Je vous en prie. En tout cas, c'est ce que je pourrais dire sur cette question pour le moment. É bom, né? Ela disse que o que ela diria, né, que eu disse que é muito bonito, né, sobre essa pergunta, ela já disse. Cidinha, você queria fazer um comentário? Sim, Raquel, eu quero um comentário sobre a Estação das Sombras, esse livro da Leonora, que é o segundo, né, publicado aqui no Brasil. O comentário é sobre algo unívoco, né, que ela não espera do leitor como resposta ao que ela escreve. E o que eu queria comentar é em relação aos nossos repertórios, né, para fazer a leitura que de fato pluralizam o olhar, os olhares e a percepção da gente. E para a gente que está aqui na diáspora, a literatura da Leonora e de outras editoras africanas
de diversos países, né, é fundamental para nos ajudar a imaginar um passado que é fundamental, ele é fundamentalmente constitutivo da gente, mas a gente não tem muitos elementos para pensar sobre ele, né, para imaginá-lo, principalmente do ponto de vista da emoção que esteve envolvida, dos afetos que estiveram envolvidos em todo o processo transatlântico, né? E nesse livro, A Estação das Sombras, tem uma cena que me impactou de uma maneira brutal, que é quando uma personagem que está meio que à deriva, procurando um caminho, procurando encontrar pessoas, procurando encontrar um lugar, ela chega a uma fortaleza, e essa fortaleza, a gente que tem diversos sons de dor que saem de dentro dessa fortaleza, e a gente vai entendendo que aquilo ali é um entreposto, né? É um ponto de passagem das pessoas que estavam sendo capturadas e escravizadas para uma passagem para o Atlântico, né, para os navios. Então, eu queria também dar esse depoimento, né, do quanto a literatura feita pela Leonora e por outras escritoras africanas, como a Scholastique Mukasonga, a Leslie Lineca, a Paulina Chiziane e tantas outras, tem sido importante para a construção desse nosso imaginário, né, para a fundamentação desse imaginário nosso, das pessoas negras espalhadas pela diáspora africana toda, e especialmente para a gente aqui no Brasil. É também um agradecimento à Leonora, porque a literatura dela é uma literatura, naquele sentido do Eduardo Glissant, é uma literatura do terror, né, do tremor, melhor dizendo, não terror, do tremor, que nos tira do lugar o tempo todo, né, mas, ao mesmo tempo, o conforto que ela nos dá é o conforto de nos dar elementos mais verossímeis para a construção desse imaginário do nosso ponto de vista, né? Do nosso lugar de descendentes de pessoas africanas que foram escravizadas na diáspora e que aqui reconstruíram as Áfricas possíveis. É isso, obrigada. Merci beaucoup, Sidigne, pour tous ces mots. Je suis très émue. Je suis très émue parce que pour moi, qui ai grandi en Afrique et qui suis revenue habiter en Afrique parce que j'ai besoin d'être sur ce continent, eh bien, ce sont les auteurs afrodescendants qui ont été très importants dans ma construction. J'avais besoin de ces auteurs e je les ai énormément lus. Ela agradece suas palavras, Cidinha, e está muito comovida com elas. Por quê? Porque para ela, que cresceu na África, que saiu, mas que voltou porque tem uma enorme necessidade de viver na África, né? Ela faz questão de dizer a você que houve uma grande influência, um grande impacto na vida dela e na construção dela, desse percurso, os autores africanos que ela leu e leu enormemente, exatamente como você disse, numa construção do imaginário. La Saison de l'ombre dont vous venez de parler est un roman que j'ai écrit parce que j'avais, si vous voulez, c'est un roman qui me manquait. Le texte n'existait pas et donc il fallait que je le crée pour dire quelque chose que seuls les Africains peuvent dire sur cette histoire atlantique.
E esse livro que você mencionou, A Estação das Sombras, ou da Sombra, é um romance que faltava para ela. Não havia esse conjunto de palavras, essa história, né, era uma ausência. E só os africanos podem escrever sobre isso e sobre tudo que você disse, que eu não vou repetir, sobre essa travessia e tudo que vem junto com isso. Les littératures afrodescendantes ont bien sûr beaucoup travaillé sur la traversée, sur l'esclavage, mais elles ne peuvent pas travailler sur le vécu africain qui précède la traversée, parce que c'est pas dans leur mémoire. Et les écrivains africains non plus ne travaillent pas beaucoup sur cette question précise, parce que d'abord, si vous êtes rwandais, par exemple, si vous venez du Rwanda comme Scholastique Mukasonga qui a été cité, ce n'est pas dans votre histoire. Il n'y a pas l'histoire de la déportation transatlantique. Donc, pour vous, ce n'est pas une obligation. Mais même si vous venez d'un endroit qui est concerné par ça, vous aurez du mal à travailler là-dessus. Parce que la manière dont on vous a raconté cette histoire, c'était seulement pour vous faire honte et vous accabler parce que on vous a seulement présenté la figure des criminels africains qui ont participé au trafic humain. Ela diz que sim, que ela concorda inteiramente com essa colocação e traça alguns elementos a mais sobre a dificuldade da escrita disso. Por que ela falou de ausência desse tipo de romance? Porque a literatura criada por afrodescendentes não é uma literatura que dê conta dessa travessia, mesmo que haja uma literatura afrodescendente que se debruce sobre o tema, mas não dá conta do aspecto memória. Né? Aí existe um vazio e não dá conta. E, por outro lado, a literatura dos autores africanos, enquanto tal, não se faz muito, não trabalha muito essa questão, por dois motivos. Primeiro, porque você tem exemplos como o da Scholastica, né, que é de Ruanda, e que não passou por esse fenômeno, é um país que não passou por esse fenômeno, então não tem obrigação de ter essa memória, não tem mesmo, então não vai falar. E o segundo aspecto é a maneira como, nos autores que retrataram os africanos nesse processo, como os africanos foram sempre retratados, ou seja, como criminosos que participaram do crime, né? do aspecto sombrio do crime. Parce que l'Afrique a été colonisée par les mêmes puissances européennes qui pratiquaient la déportation transatlantique et l'esclavage. Donc, au moment où l'Afrique est colonisée, la version de l'histoire qui est racontée, c'est celle que le colonisateur va diffuser. Et il va diffuser une version de l'histoire où vous êtes seulement les coupables. Porque, veja, as potências europeias que colonizaram a África são exatamente as mesmas que praticaram a escravidão. Então, a versão dessas potências sempre vai ser, e sempre foi, a versão que transforma a vítima em culpado. Et donc, même les Africains... Oui? Pardon, Léonore. Oui, pardon. Je vous en prie. Continue. Je peux y aller? Et donc, même les Africains, accablés par la figure des criminels locaux, passent leur temps à se défendre en disant « mais non, on n'a pas participé », alors que ce n'est même pas ça le problème. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains et à partir du moment où nous sommes humains, il y aura des criminels parmi nous. C'est pas ça la question. La question, c'est que la majorité des gens sur ce continent-là à l'époque étaient des gens simples, comme ceux qu'on voit dans mon petit village de la Saison de l'Ombre. C'est des gens à qui on n'a pas demandé leur avis et qui se sont trouvés embarqués dans une histoire qui les dépassait, des gens dont les familles ont été déchirées, des gens qui ont dû se déplacer, et c'est seulement plusieurs siècles plus tard qu'on va donner un nom à ce phénomène qui a déstructuré leur univers. Mais pour eux, ce que nous appelons la déportation transatlantique, c'est 12 garçons qui ont disparu du village et on ne les a plus revus. C'est ça leur réalité.
Ela está falando da realidade de quem passou por esse processo. Né? Por quê? Porque mesmo para os africanos que hoje, né, e que historicamente se defendem dessa acusação de serem transformados em criminosos, quando na verdade foram vítimas, né, o que não se considera é o quê? Que os africanos são seres humanos, e se eles são seres humanos, evidentemente, há criminosos dentre os africanos, mas não se pode misturar as coisas, é preciso separar, por quê? Porque historicamente, no momento da deportação, né, as pessoas que foram envolvidas nesse processo não eram criminosas, eram pessoas muito simples, né, que foram embarcadas literalmente, com aspas ou sem, né, num processo de deportação que destruiu famílias, que destruiu pessoas e tudo aquilo que a gente conhece, e que teve, e é o que ela retrata no romance dela, né, e que teve só muitos séculos depois um nome estabelecido. Então, a deportação transatlântica só foi nomeada depois, na vida real, no aqui e agora daquelas pessoas, foi simplesmente um desastre. Por exemplo, 12 rapazes, 12 meninos que somem de um vilarejo e, puf, nunca mais ninguém ouve falar. Né? Isso só é nomeado muito tempo depois. Et donc, moi, je voulais recréer un univers africain, d'Afrique centrale, je précise, puisque c'est de là que je viens, précolonial, montrer une vision du monde, une manière de vivre qui va cesser d'exister parce qu'un grand trouble qu'on ne peut pas encore nommer est en train d'arriver. J'ai voulu montrer toutes ces vies simples qui étaient majoritaires et qui ont été bouleversées par la grande histoire. J'ai voulu montrer ce que tout le monde connaît et qu'on oublie quand on est confronté à cette histoire, c'est que chacun des individus qu'on a mis un jour dans ces bateaux-là, il avait une maman, il avait un nom, il avait une communauté qui le connaissait et qui l'aimait et qui ne l'aimait pas, mais comme dans une communauté, des gens qui le connaissaient, qui connaissaient le son de sa voix, qui savaient que quand on entend tel bruit, c'est cette personne-là qui est en train d'arriver, qui savaient que si on entend rire, c'est cette personne-là qui est en train de rire. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez plongé dans l'obscurité du bateau. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vous cherchent, qui vous pleurent, qui ne vont jamais vous retrouver, qui ne sauront même pas ce qui vous est arrivé. Et de ces gens-là, l'histoire ne parle jamais, alors qu'ils étaient des millions. Pour chaque individu qui était dans un bateau, il y a quelqu'un qui a pleuré. Il y a quelqu'un qui s'est dit, mais où est passée cette personne? Mais on ne dit jamais ça. Tout ce qu'on dit, c'est que les Africains ont vendu d'autres Africains. Mais les gens que je décris dans le roman, dans cette Afrique précoloniale, ils ne se définissent même pas comme Africains. Ils ne se définissent même pas encore comme Noirs. Ça, ce sont des mots qui vont venir dans notre réalité une fois que nous rencontrons les Européens et qu'ils colonisent notre espace. Mais ça n'appartient même pas à notre imaginaire avant. Donc, on ne peut jamais dire les Africains ont vendu des Africains, c'est toujours plus complexe que ça, si on accepte de se placer du point de vue des personnes qui ont vécu cette histoire sur notre continent, c'est-à-dire d'un point de vue humain et non racial. Parce que si tu as un point de vue racial pour examiner l'Afrique précoloniale, c'est pas du tout pertinent puisque ça n'appartient pas à la vision des gens là-bas à cette époque. Eu vou começar pelo fim, porque resume, mas eu volto, não vou perder nada. A ideia central é de que é completamente deslocado do foco, né, falar de alguma coisa, qualquer momento da história, né, como ela chama atenção no livro dela, da África pré-colonial, porque você tem consciência do momento histórico presente ou não, e naquele momento eles não tinham, e aí vamos ver como é que ela explica isso. O que ela está dizendo é que o que ela quis recriar no cenário dela, no romance, é justamente essa África pré-colonialismo. Por quê? Porque
você teve distúrbios sem fim, que destruíram famílias, destruíram pessoas, e isso era o quê? A vida, como ela disse anteriormente, de pessoas simples, não de criminosos. Ora, essas pessoas simples, a cada vez você desdobra, você tem dois eixos, você tem o eixo da pessoa, que se vê jogada, de repente, na escuridão de um navio negreiro, e você tem, do outro lado, a família da pessoa, a comunidade da pessoa, a mãe da pessoa. Então, essa pessoa, como qualquer ser humano, né, como dentro da condição humana que é a nossa, né, às vezes ela não é tão bem integrada numa comunidade, mas não importa, a comunidade a conhece o ruído dos passos dela, conhece o ruído do som da voz dela, né, e tem as pessoas que sofrem por ela e tem a ausência que fica. Então, isso transforma o grande conjunto da população que sofreu a escravidão em milhões de pessoas, e nunca se fala disso, porque para cada homem que você jogava num navio negreiro, você tinha muitas outras pessoas que sofriam, né? Então, se você pegar toda essa população, você tem, evidentemente, muita gente. E o que ela diz, concluindo, é que não se pode falar de crime porque você não tinha sequer a consciência da negritude, a consciência de uma identidade africana naquele momento histórico. Então, é completamente inadequado se falar de uma África pré-colonial como se fala agora, porque eles não tinham, naquele momento, consciência do que era ser africano, do que era ser negro. Essa consciência, essa nomenclatura só vem depois pela boca e pela mão do europeu. Uau! Merci. A Cidinha falou sobre a literatura do terror, aí desencadeou para a literatura do terror, do tremor, né? E aí, na sequência do retorno, né, da resposta, a Leonora falou de memória, falou de destruição, e eu estava aqui com uma pergunta sobre ruína engatilhada para vocês. Eu acho que é um bom momento para soltar, e talvez seja a última pergunta que eu faça, né? É uma das mais tempo de mais uma da audiência. E aí eu queria que vocês falassem, a partir da discussão que a gente já está tendo, né, sobre a ideia de ruína, que está presente fortemente no texto da Leonora, e eu vejo também nas crônicas da Cidinha, principalmente em Nova York, uma ideia de ruína, não necessariamente a ruína física, né, material. E aí eu queria que vocês falassem o quanto falar da ruína é importante para uma reconstrução ética, estética, muitas vezes assim, como ferramenta tanto social quanto ferramenta de linguagem. Então, a importância, resumindo a pergunta, a importância da ruína como ferramenta ética e como ferramenta estética na construção de uma identidade. Cidinha, por favor. Sim. Eu entendo sempre a estética como a cara, a expressão pública da ética, né? Daquilo que a gente tem, que a gente carrega como ética. Uma ideia muito spinoziana, inclusive, né? É uma expressão pública, né, disso. Então, nós, aqui na diáspora, nós tivemos que aprender a sobreviver e a reinventar o mundo a partir do pouco, a partir de muito pouco, a partir das reminiscências que trazíamos e que nos ligavam ao lugar, ao continente africano, de onde fomos violentamente retirados, né? E passamos por outro processo violento, que é a passagem atlântica, e outro processo violento, que foi a escravização, aqui no Brasil e no restante da diáspora, né? A Leonora talvez tenha conhecimento que o Brasil foi o último país a abolir o sistema escravista, né? Que é o segundo maior país negro, né?
depois da Nigéria, né, em termos populacionais, e é o maior país negro fora do continente africano. E da proibição do tráfico de escravizados em 1850 até até a década de 80 do século XIX, a entrada forçada, né, de pessoas africanas no Brasil, isso depois da proibição do tráfico, sobrepujou os números anteriores somados, dos séculos anteriores somados, né? Então, é um crime sem precedentes na humanidade. E a gente não tem essa memória que a Leonora mencionou, que os nossos irmãos e irmãs, nossos parentes africanos têm em África, mas a gente tem uma outra que foi construída a partir dessas reminiscências, e foram essas reminiscências que nos permitiram viver, que nos permitiram sobreviver e chegar até aqui. É algo que eu tenho chamado das nossas tecnologias de produção de infinitos. O infinito que para os povos banto, que os povos da África Central, né, que são os nossos povos originários aqui no Brasil, é um valor tão importante. O infinito é alguma coisa que existe, que a gente encontra aqui também no livro da Leonora. Tem uma das passagens que eu marquei aqui quando li, que eu não sei se eu vou encontrar agora, mas que é tão bonito, falando do infinito. Que assim seja, pelo poderoso nome de Niambi, Criador do céu, da terra e dos abismos. O céu, a tradução ficou assim, o céu, a terra e os abismos. Né? Nos abismos, entre o céu e a terra, e nos abismos, estão nossos infinitos. E a gente reconstruiu o mundo a partir desse pouco. Então, a nossa tradição em diáspora, né, na diáspora africana como um todo, é de reconstrução, a partir dessas reminiscências, a partir do que a Raquel chamou de ruínas, né, a partir dessa memória possível que a gente traçou aqui. Eu, por exemplo, eu sou bisneta de um rei. Meu bisavô, que se chamava Virgulino dos Santos, ele foi rei da Marujada, na região do Cerro, em Minas Gerais, nordeste de Minas Gerais. O que são os reinados, se não a reinvenção, as nossas práticas culturais religiosas aqui, de reinados, são reinvenções a partir das reminiscências que se tinha dos reinos vividos com os nossos povos originários no continente africano. Num cruzamento feito aqui com a religião católica, né, numa leitura popular da religião católica, que nos permitiu fazer os nossos cultos aos nossos ancestrais. Então, a partir disso tudo, ou disso que era o que nos sobrou, a gente reconstruiu o mundo. Isso se transformou também numa ferramenta nossa de construção, de leitura e de construção de uma economia para a nossa vida. Né? Então, a gente consegue, e isso se perpetua. Quando eu penso na minha literatura, ela é uma literatura que se alimenta muito disso. Eu procuro fazer um texto que seja ágil, que seja dinâmico, que seja econômico. Eu não gosto das coisas prolixas, eu não gosto de lê-las
e procuro não escrevê-las também. Então, isso que a Raquel chamou, né, de ruína, isso que eu chamo dessas reminiscências, dessa ligação tão necessária que nós tivemos que ter com aquilo que nos restou, com aquilo que sobrou, fez com que a gente, pela nossa capacidade criativa, capacidade de resiliência, para usar uma expressão aí tão querida pelo pessoal da educação, mas isso tudo fez com que a gente conseguisse construir esse mundo exuberante e inimaginável que nós construímos em toda a diáspora. Obrigada, Cidinha. Antes da Leonor responder, eu vou dar uns recadinhos aqui. A Fanny François diz, para quem estiver assistindo o livro de Leonora Miano, A Estação das Sombras, será o livro discutido no próximo clube de leitura em português da Bibliomaison, Biblioteca do Consulado da França no Rio. E a Mariana e a Cristina Vart... Je vais répondre quand je pourrai. Elle explique parce qu'elle reçoit des messages. A Mariana Vart e a Cristina Vart parabenizam as duas e dizem como é bom ter as autoras queridas juntas. A Mariana de Abreu agradece a possibilidade de ouvir duas autoras tão incríveis como Cidinha da Silva e Leonora Miano. Concordo plenamente, Mariana. A Zuleika diz que a forma certa parabeniza a Libre e as autoras, editoras, e agradece a oportunidade de assistir um debate tão intenso. Eu tenho uma pergunta aqui da Helena Guerra Vicente, mas eu acho que, infelizmente, não vai dar tempo de fazê-la diretamente, Helena. No entanto, eu acho que, de algum modo, ela foi respondida ao longo da nossa conversa, né? Por favor, Leonora. Elle parle rapidement au public, Leonora, les gens... Oui, j'ai compris. Merci. Je vais répondre, bien sûr, à la question sur destruction éthique et esthétique. Mais ce que je veux dire d'abord à Sidigne, c'est que malheureusement, l'Afrique subsaharienne, qui est encore, surtout dans la partie francophone, un territoire sous domination, parce que notre décolonisation est inachevée, malheureusement, l'Afrique subsaharienne du présent connaît très mal les vécus diasporiques. Moi, je m'y intéresse passionnément depuis longtemps et j'ai un amour profond pour la population afro-brésilienne. Je viens de créer ici au Togo où j'habite une maison d'édition qui s'appelle The Quilombo. Et si je l'ai appelé le Quilombo, c'est bien pour une raison. Et j'espère que nous serons un Quilombo de la pensée. Et je veux que ce territoire intellectuel et d'imagination existe à partir de l'Afrique. Eu vou traduzir antes da resposta dela, a observação dela a você, Cidinha, né? Ela disse que, infelizmente, até hoje, falando na diáspora, né, que você centralizou tanto, e até hoje, essa África subsaariana, né, sobretudo pela dominação francesa, a gente conhece isso, né, ela continua, né, sendo o que ela foi. Né? Ela ainda continua tendo um aspecto de colonialismo muito forte, né? E existe essa ausência de memória e de construção de uma identidade, sobretudo pela falta de consciência do que foi e do que é essa diáspora que ela, Leonora, né, aprecia imensamente. Ela tem um amor, foi a palavra que ela usou, muito grande pela diáspora no Brasil,
e um interesse muito grande, a ponto de ter criado uma editora chamada Quilombo, né? Que ela espera que possa ser, lá onde ela vive, que ela espera que o Quilombo possa ser um quilombo editorial e possa ser, ao mesmo tempo, um território, né, de imaginação a partir de um certo número de discussões. Et donc, nous avons encore à travailler sur ces relations avec la diaspora de manière sérieuse et profonde, parce que c'est quelque chose qui nous manque sans que nous en ayons conscience. Donc, moi, je suis ici pour ça, et c'est le travail auquel je compte me consacrer dans les années à venir de manière très concrète. Maintenant, sur éthique et destruction, pour commencer, ce que je vais dire, c'est que un Africain subsaharien d'aujourd'hui, tout comme un Afro-descendant, c'est une personne qui est issue de la violence qui a été faite à ses ancêtres. Nous existons tels que nous sommes aujourd'hui parce qu'il y a eu cette violence. Então, veja, só terminando, com relação à sua observação para você, Cidinha, ela só gostaria de dizer que realmente há muito a ser trabalhado nas relações com a diáspora, né? E que ela consagrará, como já consagra hoje, ela consagrará os grandes e longos próximos anos a fazer esse trabalho, né? E agora, respondendo, Raquel, à pergunta sobre a ética e a estética, né? O que ela pondera, para começar, é que o africano, hoje, né, e o afrodescendente, hoje, é alguém oriundo dessa violência histórica feita contra ele. Essa é a primeira consideração. Et donc, à partir de là, à partir du moment où nous sommes engendrés par cette violence, elle est forcément présente dans nos esthétiques. Elle peut s'y trouver de manière très différente, mais elle est là. Par exemple, en ce qui concerne les auteurs francophones, il arrive souvent qu'on dise que nos littératures sont opaques, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours confortable à lire, même quand l'histoire n'est pas douloureuse. Mais il y a une raison pour ça. C'est parce que nous devons dévoiler notre intimité dans un cadre qui, au départ, n'a pas été conçu pour accueillir ces intimités. Et en plus, nous savons que nous devons nous dénuder devant des personnes qui sont encore traversées par un imaginaire racial très fort et un imaginaire de la domination très puissant. Et même si nous avons envie de cheminer vers ces personnes, de fraterniser avec elles, il y a en nous quelque chose qui crie et qui fait que nos textes ne sont pas lisses, ne sont pas confortáveis. Então, falando dos textos, dessa produção de textos, mesmo por autores afrodescendentes ou africanos, né, de língua francesa, com frequência, a crítica que se faz a essa literatura é de que é uma literatura opaca, né? Então, por que isso? Porque se o africano e o afrodescendente formam um conjunto de pessoas gerados por essa violência, evidentemente, eles são todos um produto, dessa violência, e isso vai calcar a maneira como você, por exemplo, escreve. E a crítica da literatura opaca é absolutamente legítima. Por quê? Porque é muito difícil para um autor africano, né? Mesmo os francófonos, em geral, têm essa crítica, por dois motivos. O primeiro motivo é que eles são oriundos dessa violência e é muito difícil você se livrar disso, no momento em que você transporta para a literatura. E o segundo motivo é que é muito difícil você se desnudar diante de um público. E quando você faz isso, você se confronta com dois tipos de público. Ou o público que sim aceita, mas ainda assim você internamente tem essa dificuldade de se desnudar porque você está se expondo, ou então você se confronta ao leitor, a pessoas que vão ainda estar imbuídas e cheias desse espírito de racismo, né? E que olham para o autor com um certo olhar.
Então, ela terminou dizendo, a gente grita, a nossa literatura é um grito. Pardon. Si vous pouvez lire mes livres aujourd'hui dans votre langue, c'est parce que j'ai été publié en France par un très grand éditeur et que ce très grand éditeur a les moyens de contacter les éditeurs du monde entier et de proposer ma littérature. Si La Saison de l'ombre avait été dans sa version initiale publiée en Afrique, vous n'en auriez jamais entendu parler. Et ça fait partie aussi de nos grandes douleurs. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas encore totalement affranchis de cette domination. Alors, comme toutes les guerrières africaines et afrodescendantes qui ont existé dans l'histoire, j'ai décidé que j'allais créer, moi, ici en Afrique, une maison d'édition qui permettrait à nos jeunes auteurs de ne pas vivre ce que nous avons vécu, de pouvoir exprimer ce qu'ils sont en toute liberté sans être en conflit avec l'environnement qui leur permet de publier leurs livres et en étant sûr qu'ils entrent dans un espace où ils seront toujours compris. Ils n'auront pas besoin d'expliquer, de faire tout le temps de la pédagogie et de défendre leur humanité comme nous avons tous dû le faire, même si je ne dois pas trop me plaindre parce que j'ai eu la chance et j'ai la chance de travailler en France avec des éditeurs intelligents et qui me respectent, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et je pense aussi que les choses sont plus simples quand on est une femme. Il y a des choses que je peux écrire moi et proposer en France, et je pense qu'un homme noir ne pourrait pas les proposer. Je suis même sûr. Et donc, nous voulons éviter toutes ces difficultés à nos jeunes gens, et c'est à nous de le faire. Mais si je peux faire ça, c'est aussi parce que ma notoriété me le permet, parce que je connais beaucoup de gens. C'est pas l'argent qui compte, ce sont les relations. Il faut connaître les gens pour pouvoir diffuser les textes de ces jeunes auteurs africains. Et il faut avoir un nom qui nous permette de dire, voilà, moi j'aime ce livre. Et parce que vous aurez dit, moi j'aime ce livre, les gens vont s'y intéresser. Je peux le faire et je pense que c'est mon devoir de le faire. C'est mon devoir de mettre cette notoriété au service de ce continent, même si ce ne sera pas toujours facile. Falando, então, da questão das publicações, ela disse o quê? Que se pode ler hoje no Brasil a obra dela em português, evidentemente, é porque antes ela foi publicada na França, e por um grande editor, uma grande editora, né? E uma grande editora tem os meios econômico-financeiros e de relações, com o qual ela terminou isso, e a missão dela, de providenciar a publicação em outros países, em outras línguas. Porque se ela tivesse sido publicada primeiro na África, isso não teria acontecido, e ela tem certeza disso. Então, ela pondera em cima dessa colocação de que a dominação ainda não acabou, né? Porque isso é patente. De onde a missão de vida dela, porque ela diz que ela considera um dever e uma obrigação, como autora africana, de ter fundado, de ter aberto essa editora na África. Por quê? Porque assim ela possibilita, e eis o dever, né, aos novos escritores, aos jovens escritores, que eles possam ser editados sem ter um conflito com o meio no qual eles estão inseridos, mesmo que muitas vezes o conflito seja subliminar, ou seja, que esse conflito seja simplesmente de pedagogia, que você tenha que explicar certas coisas, né? Que essa fala seja entremeada, né? Enquanto que se você publica na África, por uma editora africana, esse meio de campo não existe, ele não é necessário. De onde ela considerar que isso é um dever. Por quê? Porque ela tem hoje nome e notoriedade. Então, nem sempre é uma questão de dinheiro, ela ponderou no final, né? Por isso ela considera que é dever dela. Porque se você tem boas relações e você tem um nome que diga, eu gostei deste autor, esse autor vai ser olhado com outros olhos. Então, é isso que ela faz, é essa dupla tarefa.
Toni Morrison disait que quand on a du pouvoir, ce qu'on doit faire, c'est donner du pouvoir aux autres. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire, parce que ma notoriété est une sorte de pouvoir. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, quand on est encore dans cette situation-là, et quand on a conscience de l'histoire, la destruction fait partie de votre esthétique. Elle fait partie de votre esthétique parce qu'elle est encore dans votre vécu. Mais la manière dont elle habite votre esthétique ne signifie pas le désespoir. Je pense que tous nos peuples, qu'ils soient africains ou afrodescendants, démontrent et manifestent une vitalité incroyable, une capacité à se réinventer à l'endroit même où ils étaient censés rencontrer la déchéance. Et donc ça aussi, c'est présent dans nos littératures. Sidinia parlait tout à l'heure, Sidinia parlait de sa région, le Minas Gerais. Je sais qu'il y a une forte mémoire de l'Afrique centrale dans cette région. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est pouvoir créer des relations telles qu'il n'y ait pas seulement une mémoire de l'Afrique dans les espaces afrodescendants, mais qu'il y ait pour nous tous d'abord un imaginaire du futur et ensuite une manière concrète de créer notre futur de telle façon à ce que ce qui nous lie ne soit pas seulement les stigmates de l'histoire. Il faut maintenant s'approprier complètement notre histoire et dire qu'entre nous, nous allons créer des relations qui vont nous permettre d'écrire la suite, et pas seulement à partir de la douleur, mais à partir de ces rencontres que nous allons faire. Donc, Sidinia doit venir ici au Togo, et il faut que je puisse faire traduire au moins 2 ou 3 de ses livres ici chez nous au Quilombo. Cidinha, eu vou começar pelo final, porque é bom demais, depois eu retomo. Você tem que ir para o Togo para que ela possa traduzir 2 ou 3 dos seus livros lá, tá? Por quê? Porque o que ela falou é que trata-se da construção, ela ouviu, entendeu e leu o que você falou de Minas, e ela sabe, né, da importância da memória, né, para a população de Minas, mas ela trabalhou em cima desse conceito de memória, de uma construção estética e, evidentemente, ética, porque a construção do futuro, diz ela, pertence a nós, né? E essa construção tem que se fazer entre nós, disse ela, a partir de uma apropriação dessa memória que constrói o próprio futuro e a noção de identidade futura, né? Por quê? Porque se você pensar no passado e no presente, o que você tem é uma população africana e afrodescendente que, apesar de toda a história de violência, de escravidão, soube e sabe construir com uma vitalidade incrível uma identidade. E é isso que também permite essa literatura africana que existe. Ou seja, apesar da destruição, falando da estética, fazer parte da estética do autor africano ou afrodescendente, não é um desespero total, porque existe essa vitalidade e porque existe isso que ela quer criar, que é um imaginário do futuro criado intra-autores africanos e afrodescendentes. Est-ce que je peux ajouter un dernier petit mot là-dessus? Je suis très bavarde, excusez-moi. Muito, mas ela queria dizer mais uma coisa. A gente está com um horário muito apertado, porque a gente tem 10 minutos para começar a próxima mesa e a Marli vai fazer a tradução, ok? D'accord. Bem, eu queria, de novo, agradecer muito Leonora e Cidinha por terem aceito o nosso convite, por terem me proporcionado a possibilidade de conduzir
conduzir não, porque vocês não precisam de condução nenhuma, vocês poderiam estar sozinhos aqui e a conversa ia rolar durante muito mais tempo. Eu tenho muito mais perguntas, inclusive quando a Leonora falou da editora e também puxar a editora que a Cidinha tem, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. A Marion, ela manda um abraço para vocês, a Rosana Pombo também manda um beijo, e eu vou já me despedir, agradecer, Marli, mais uma vez pela sua tradução. Você tem ajudado muito a gente poder conseguir realizar isso. Agradecer mais uma vez os patrocinadores, a Pecuária, a Metabooks, a Gráfica Forma Certa e a Embaixada da França no Brasil, as editoras que permitiram que as autoras estivessem aqui e as demais que participam do evento. Agora, às 11h30, a gente tem uma mesa sobre pós-colonialismo e a cultura do medo, com a Elza Dorlan e o Boaventura de Souza Santos. Vai ser uma grande mesa também. Essa manhã de quinta-feira está maravilhosa. E, novamente, agradecê-las e me despedir, porque é o que me cabe nesse momento. Um beijo a todos. Bye, bye, Raquel. Bye, bye, Cidinha. Tchau. Merci.